Ato dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, o Pentecoste. Seja muito bem-vindo a mais uma leitura, mais um dia lendo a Bíblia comigo. Lembrando que é um capítulo por dia. Neste momento agora estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que vamos ler a Bíblia todinha, tá? De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ler a Bíblia aqui juntos e vai ser bênção para a tua vida, bênção para tua casa e para tua família. Se tem Bíblia, abre ela aí, em Atos capítulo 2. Se não tem, não tem problema, vai estar passando aqui na tela para você acompanhar, tá bom? Vamos lá, Atos 2, já coloca aqui bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você tá lendo, já dá um bom dia aqui para mim, uma boa tarde, boa noite, e também no final, escreve assim, ó, até amanhã, porque amanhã eu aguardo você aqui, tá? Porque é todo dia um compromisso lendo a Bíblia, 10 minutinhos, vamos lá. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, olha que bacana. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha que bacana, que coisa maravilhosa, aleluia! E ele continua no 4, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Que maravilha! Que maravilha este momento, um momento de avivamento. Nós vamos ver aqui em Atos, o Espírito Santo entrando, o Espírito Santo agindo, assim como ele age no dia de hoje, na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo, ele é tudo para mim, ele é tudo para você. Aleluia! Aí ele continua dizendo assim, ó, os dons de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade. Portanto, cada um os ouvia falar em sua própria língua. O que estava acontecendo aqui no capítulo 6? Os apóstolos, quando foram revestidos com esta unção do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas. Essas línguas aqui não são as línguas dos anjos, não. Essas línguas aqui, o que eles falavam? Eles falavam normal, que nem eu estou falando com você aqui. A minha língua aqui, eu falo português. Nós falamos a nossa língua portuguesa, a língua portuguesa, né? Eu falando aqui, mas quando chega para as pessoas, quem é americano está ouvindo a minha voz em inglês, como se tivesse um tradutor. Quem é chinês está ouvindo a minha voz da sua língua. Quem é da África está ouvindo lá. Quem é russo está ouvindo em russo. E eles ficaram perplexos. Eles falaram, como assim? Como que esses homens estão falando a minha língua? Mas eles não estavam falando a língua deles. Eles estavam falando na sua língua nativa, na sua língua natural, só que o próprio Espírito Santo, para que aqueles homens conhecessem a palavra, começou a fazer que eles entendessem nas suas línguas. Olha que poder, olha que bênção. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, né, o nome de uma cidade, somos medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfídia, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, eles ficaram admirados aqui no 11, aqui para cima, aqui nos versículos anteriores. Cada um dessas cidades que eu li aqui, eles ficavam admirados. Ele falou, como que pode nós estarmos ouvindo na nossa língua natural eles falarem, como eles são iletrados, eles são pessoas que não estudaram. Como que pode isso? É só o Espírito Santo que pode fazer essas coisas. Olha que poder esse Atos 2. Por isso que você tem que fazer essa campanha comigo. Você não pode deixar de ler a palavra de Deus comigo, porque você vai conhecer o poder de Deus.
você vai ver o poder de Deus e ele vai se manifestar na tua vida. Já toma posse aí já, tá? Versículo 12, ó. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam, diziam, eles estão embriagados. Como sempre. Sempre vão ter zombadores. Sempre vão ter pessoas que vão duvidar da fé. E nós não podemos dar credibilidade, crédito para isso. O povo tudo atônito, aí alguns falam, não, eles estão bêbados, eles estão embriagados. Aí Pedro entra falando, olha que bonito, ó, o discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos, varões judeus e todos habitantes de Jerusalém. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha que bacana. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos, vossas filhas profetizarão, nossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre o meu servo e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que bonito o 21. Então Pedro vai começar a declarar um monte de palavras, um monte de passagens bíblicas. Mesmo Pedro, se você for buscar esse entendimento, Pedro não era estudado. Mas o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo capacita você, capacita a mim, nos capacita. Aí ele continua no 22, ó. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Aí ele começa a falar de Jesus. Aí ele começa a pregar, fala, ó, aquele Jesus que vocês mataram, perseguiram, ele ressuscitou, porque não era possível que a morte pudesse contê-lo, porque ele é poderoso. Aí ele começa a falar de Jesus, aleluia! Versículo 25, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O versículo 28 fala assim, ó, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, em um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Aleluia, né? Que lindo, né? A este Jesus, Deus, versículo 32, ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Por que ele fala que todos nós somos testemunhas? Porque eles presenciaram. Nós vimos no capítulo 1 que Jesus ressuscitou e ficou andando com eles durante 40 dias.
falou do Espírito Santo, falou de tudo. Então o Pedro está falando assim, ó, nós somos testemunhas de que Jesus, ele esteve conosco, né? Aí ele continua falando aqui no versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, o que vedes e ouvis, né? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado, né, dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 3.000, olha o título agora, ó. 3.000 foram batizados. Olha que coisa linda. 3.000 pessoas foram batizadas nesse momento. Olha que forte. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou apaixonado pela palavra. Pois, o versículo 39, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos, para todos que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, né, ensinava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha, a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas já aceitaram o caminho. Olha o poder do evangelho, olha o poder da palavra. Olha que bacana. Agora nós vamos ver aqui nesse finalzinho para encerrar nossa leitura de hoje. Tem alguns capítulos, você vai perceber comigo aqui, tem alguns capítulos que são um pouquinho maiores, outros são um pouquinho menor. Então um dia a gente vai passar um pouquinho dos 10 minutos, um dia vai ser mais rápido, tá bom? Mas fica comigo até o final, vai ser bênção para você. Nós vamos ver como que vivia aquele povo, qual que era a comunhão deles, né? Dos novos convertidos, ó. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha que bênção, né? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, o 45 fala que eles se amavam tantos, estavam no primeiro amor ali, que eles ajudavam um ao outro. É isso que nós temos que fazer hoje. Nós temos que ajudar um ao outro, sempre estar estendendo a mão para ajudar o necessitado. Porque se nós temos recurso para ajudar, é porque Deus tem nos dado, né? Que bacana. Versículo 46. Diariamente perseveravam unanimemente no templo, partiam o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que ia sendo salvo. Glória a Deus! Olha que bênção, o poder da comunhão, né? O poder da palavra e a obra de Deus, ela vai crescendo. E hoje encerramos mais um capítulo 2 de Atos. Foi uma honra estar aqui com você e eu quero você aqui amanhã para a gente ouvir mais um pouquinho. Amanhã nós vamos ver um testemunho lindo, tá? Nós vamos ver a cura de um coxo. Capítulo 3 vai ser poderoso, um milagre extraordinário, e eu vou querer profetizar esse milagre na sua vida, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, escreve aqui, bispo. Até amanhã. Tchau, Deus abençoe. Amanhã, Atos 3.